Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência aqui aos nossos estudos a respeito da ascensão dos regimes totalitários dentro da Europa. Hoje a gente vai estudar basicamente, a ascensão, a ascensão dos fascistas na Itália, como que se forma esse grupo e como que ele chega ao poder sob a liderança de Benito Mussolini. O fascismo na Itália, também conhecido nos primeiros anos como Fatti di Combattimento ou Esquadra de Combate, surgiu na Itália por volta do ano de 1922, num contexto de insatisfação com os resultados da Primeira Guerra Mundial, e esteve relacionado principalmente à juventude italiana da década de 1920. É logicamente que não foi só a juventude, não foram só os jovens que participaram das reflexões em torno de um partido de regime totalitário e da implantação desse regime. A gente tem pessoas de várias idades, de vários segmentos da sociedade participando desse processo. Mas a essência, os principais, aqueles que eram a maioria que estavam envolvidos, eram jovens que haviam participado da Primeira Guerra ou haviam presenciado resultados da Primeira Guerra Mundial e se mostravam insatisfeitos com os rumos da economia, com os rumos da política dentro do país, nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial. A principal liderança é a figura do Benito Mussolini, que está aí ao lado, e aqui a gente tem a questão como se fosse a marca, o slogan da campanha, do partido nazista. Não é slogan, me fugiu a palavra agora, mas é como se fosse o símbolo que representava o fascismo dentro da Alemanha. A gente tem uma machadinha e vários ramos, como se fosse galhos de madeira, que são presos por uma estrutura, como se fosse um barbante, uma linha, que representa essa união, que representa esse símbolo, na verdade, ele representa a subjugação do indivíduo ao Estado. É como se, porque o fascismo ele é contra, ele tem um discurso que vai de contramão à individualidade, a ideia de subordinação do indivíduo à autoridade. Então, esses vários gravetos nesse símbolo, unidos por essa linha, representariam as várias aldeias e os vários indivíduos de dentro da Itália, os vários cidadãos italianos que estariam subordinados a essa autoridade central, a esse princípio dessa autoridade central. E aí a gente tem fascismo e libertar, que seria a ideia do fascismo que liberta esses indivíduos da subjugação de um modelo econômico, de um modelo político que não seria tão saudável assim em sociedade. Então o fascismo ele emerge na Itália, e o termo fascismo ele está relacionado de fato ao partido totalitário italiano, embora ele tenha sido tomado na atualidade e ao longo de todo o século XX como sinônimo de regime totalitário. O termo fascismo se refere ao nome do partido totalitário alemão. Por que ele se tornou quase que um sinônimo de regime totalitário? Porque ele é o primeiro expoente do totalitarismo dentro do contexto europeu na década de 1920. Ele seria o primeiro partido totalitário, então acabou se tornando um sinônimo de totalitarismo. Então, quando a gente fala de fascismo, quando a gente fala de partido fascista, quando a gente chama o outro de fascista, a gente está falando que o outro ele comunga com os valores ou com a plataforma política que nós falamos na nossa última aula, que estaria relacionada à ideia de totalitarismo. Então, fascismo e totalitarismo é tomado na atualidade como
como sinônimos para se referir a essa plataforma política. Mas o termo fascismo aqui na Itália, ele assume essa identidade de um partido que tem por trás um ideal de governo. Quais que são as origens do fascismo italiano? Se vocês buscarem lá na internet, jogarem origens do fascismo italiano, a primeira explicação que vem é essa ideia desse nacionalismo frustrado. O que seria esse nacionalismo frustrado? Esse nacionalismo frustrado seria um sentimento de pertencimento e de identidade ligado à Itália. Então, a ideia de ser italiano e uma ideia que vai se fortalecendo aos poucos e que surge principalmente, que é movida principalmente pela não satisfação dos interesses que a Itália tinha na Primeira Guerra Mundial. Quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, lá no mês de agosto, setembro, eu falei para vocês, olha, a Itália começa a Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Aliança. Ela começa a Primeira Guerra Mundial ao lado da Áustria-Hungria e da Alemanha. Só que praticamente ela não participa da Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Já em 1915, a Alemanha muda de lado na guerra e passa a lutar ao lado da Inglaterra, da França, da Inglaterra e da França, e também da Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente. Por que a Itália muda de lado na Primeira Guerra Mundial? Porque a Itália ela tinha interesses econômicos, interesses na região dali mais ao norte, da Itália, de consolidar o seu domínio, tinha interesses em riquezas e terras que foram ofertadas para os italianos quando a Inglaterra e a França propuseram que a Itália mudasse de lado e ingressasse na guerra ao lado da Entente e não ao lado da Aliança. Quando a guerra terminou, quando a Primeira Guerra Mundial terminou, tudo aquilo que havia sido prometido à Itália pela Inglaterra e pela França não foi cumprido. Não foi dado todas as terras que tinham sido prometidas, ou que as pessoas imaginavam, que a sociedade imaginava que deveria ser dado. Isso acabou gerando, na geração que estava em formação ali, no final da década de 1910, ou seja, por volta de 1917, 1918, jovens em torno dos seus 18, 20 anos, e principalmente, né, na sua ampla maioria, mas em parcela da sociedade italiana, começou a criar um discurso de que a Inglaterra e a França não tinham cumprido com as suas promessas e não tinham dado à Alemanha dado à Itália aquilo que de fato a Itália mereceria. Então começou a se fortalecer um discurso que era necessário se opor à Inglaterra e à França, que era necessário fortalecer esse sentimento de pertencimento, fortalecer esse sentimento de identidade italiana, para lutar por aquilo que se considerava ser um direito dos italianos. E daí essa ideia de nacionalismo frustrado, porque é um sentimento de nacionalismo, um sentimento de pertencimento, um sentimento de identidade de grupo que surge em função de uma frustração, em função de interesses que não foram, que não se fizeram presentes, ou de esperanças que não se efetivaram. Por isso a gente está falando de nacionalismo frustrado. É diferente de um nacionalismo gerado por ganho de uma guerra, por conquista de algo, porque aí você engrandece a nação porque ela foi capaz de conquistar algo. Na Itália é o contrário. Você engrandece essa identidade ela surge, ela se fortalece justamente por você não ter conseguido aquilo que se almejava. Então, os nacionalistas italianos, aqueles indivíduos que estão por trás dessa ideia de geração dessa identidade, fortalecimento dessa identidade, entendiam que a Itália, embora tenha lutado ao lado dos vencedores na guerra, ela fora vencida. Então, esse começou a ser um discurso que começou a ser propagado. Então, a Itália participou da guerra ao lado dos vencedores,
Mas ela não venceu, ela foi vencida por esses vencedores porque ela não obteve aquilo que eles prometeram, que era a totalidade daqueles territórios que havia interesse, que havia interesse dos italianos, que havia sido prometidos por eles. Então eles entendiam que os vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França, passaram a perna na Itália e começaram a propagar essa ideia, começaram a divulgar essa ideia, e essa ideia começou a ganhar popularidade e a se fortalecer dentro dessa sociedade. Esse quadro, então, esse discurso, acabou gerando uma revolta na população, principalmente entre os mais jovens, que acreditaram nesse discurso. E aqui, quando a gente está falando de ascensão dos regimes totalitários, de início da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que ter em mente um discurso. A gente tem que ter em mente aquele velho discurso que tem sido dito agora, ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando, das eleições norte-americanas. Não sei se vocês estão acompanhando. A ideia de que uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. É isso, por exemplo, que o Trump está utilizando nos Estados Unidos hoje para tentar desconstruir a ideia de uma eleição legítima do seu opositor. Então, ele usa de uma estratégia que é julgar para a massa, julgar para a sociedade, a ideia de que as eleições elas não são justas, que as eleições são carregadas de corrupção, que há fraudes nas eleições, sem ter efetivamente uma prova daquilo que aconteceu. Qual que é a estratégia que ele está utilizando? A estratégia de julgar uma ideia, ou julgar uma mentira, porque é uma mentira deslavada, na sociedade, e essa mentira ser reproduzida várias vezes e a sociedade acreditar naquela mentira e isso poder permitir que ele permaneça no poder. Isso é uma estratégia, isso é um golpe, isso é uma estratégia utilizada por ele hoje para a permanência no poder e ruptura de uma democracia dentro dos Estados Unidos. Essa estratégia ela foi muito utilizada pela extrema-direita também nas décadas de 1920 e 1930. A estratégia de julgar na sociedade algo que não era verdade, para que essa sociedade reproduzisse e começasse a falar e discutir daquilo, e isso acabasse se tornando uma verdade. Então as fake news não são coisa nova dentro da história. As fake news elas estão em circulação desde muito tempo. Elas não estão relacionadas só ao meio digital, elas não estão relacionadas só ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram. Elas se popularizaram com as redes sociais, elas são mais presentes nas redes sociais. Mas as fake news, elas estão por trás do surgimento desses regimes totalitários também. Eles também julgavam essas ideias pelo discurso, pela conversa, pelos jornais, por imagens que faziam circular, e as pessoas acabavam acreditando nessas mentiras, que aos poucos iam se tornando verdades e atingindo os objetivos que aquelas pessoas que estavam por trás da formação dessa ideia tinham, de gerar esse nacionalismo e gerar um discurso contrário aos vencedores da Primeira Guerra Mundial. E por trás dos vencedores, e isso é muito importante, porque senão a gente não entende qual que é a estratégia utilizada, por trás desses vencedores, por trás da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, estava a defesa de um determinado ideal político e econômico, que era a democracia liberal que a gente falou na nossa última aula. França, Inglaterra e Estados Unidos defendiam esse modelo político da democracia, o da liberdade, o da individualidade. E era justamente isso que os regimes totalitários atacavam. Então, nesse momento, quando eles diziam, olha, esses caras não são honestos, olha, a Inglaterra, a França, a Alemanha passou a perna na gente, eles, ao mesmo tempo, abriam margem para questionar a democracia, para questionar essas liberdades. Eles, por trás desse discurso, traziam a ideia de que a democracia ela não era capaz de garantir os direitos dos cidadãos italianos no contexto internacional. A democracia ela era corrupta na sua essência porque ela utilizou de um discurso para que a Itália passasse para o lado da Inglaterra e da França no início da guerra e depois ela rompeu esse discurso, então ela não tem palavra. Era necessário, então,
a gente agir de forma a concentrar os poderes nas mãos de uma pessoa e demonstrar a força do nosso Estado. Demonstrar a força do nosso Estado por meio de um novo regime político. Então, toda essa narrativa que a gente está entendendo de surgimento do Partido Fascista na Itália, e da mesma forma que a gente vai ver do regime do Partido Nazista dentro da Alemanha, ela se faz em cima de notícias falsas que circulam para poder desmontar, para poder descaracterizar regimes democráticos, para poder descaracterizar aqueles que são seus opositores e para fazer com que a população acreditasse que aquele discurso que estava sendo propalado era de fato uma verdade. E isso levou à ascensão desses regimes totalitários. É logicamente que isso acontece da noite para o dia? Não, isso não acontece da noite para o dia. A gente vai perceber aqui que esse discurso ele começa nos primeiros anos da década de 1920, mas esses caras só chegam ao poder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos depois. Ora, dentro da Itália, esse discurso desse nacionalismo frustrado começa em 1919, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. E em 1923, Mussolini marcha sobre Roma com 50 mil indivíduos. 50 mil gatos pingados, mas que resulta no desmonte do regime político italiano e na ascensão do Partido Fascista e do regime totalitário na Itália em 1923. Na Alemanha, o Hitler tenta dar um golpe em 1922 com o mesmo discurso que o Mussolini tinha dentro da Itália. Só que um golpe frustrado, ele é preso. Ele é preso em 1922, mas 11 anos depois, 1933, a população elege nazistas em massa para o parlamento alemão. Em 1935, o Hitler assume a condição de primeiro-ministro e presidente dentro da Alemanha. Então é um processo que dura anos, não é um processo que acontece em um ano, é um processo primeiro de convencimento, de fazer com que as pessoas acreditem naquele discurso propalado por esse grupo. E aos poucos esse discurso ele vai ganhando a popularidade. Muito se fala de golpes, de ascensão desses partidos fascistas por meio de golpes. A maior parte dos partidos fascistas da década de 1920 e 1930, eles chegaram ao poder com apoio popular. Por mais que rompessem com a legalidade, dando golpes, ou fazendo processo, não dando golpes efetivamente, mas marchando sobre determinadas posições, marcando seu posicionamento na sociedade e na política do país, por meio de marchas, movimentos, muitas das vezes esses caras foram eleitos. Então eles encontraram apoio popular porque foram fazendo essa estratégia de convencimento por meio de circulação de notícias falsas que se tornaram verdades. Então essa popularização de notícia falsa, essa ideia de fake news, ela não é recente, ela é muito antiga. E ela já esteve por trás da formação desses partidos, desses governos totalitários. Caminhando um pouco, então, os reflexos da guerra para dentro da Itália que ajudaram no fortalecimento desse discurso. Quais que foram? Durante a guerra, a Itália ela mobilizou cerca de 15 mil homens e gastou cerca de 15 bilhões de dólares. Então esse discurso começou a ser propalado. Olha, como que a gente perdeu soldados e cidadãos italianos e como que a gente gastou dinheiro e não teve a compensação que nos foi prometida. Em troca desse esforço que nós fizemos na guerra, nós italianos, recebemos desemprego, caos econômico, inflação, morte dos nossos cidadãos. Então esse discurso ele se popularizou para poder movimentar a sociedade em torno do fortalecimento do partido totalitário e da ideia totalitária de governo e opor a sociedade levar a sociedade a se opor ao regime democrático que era então defendido pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. Professor, essas pessoas pensavam exatamente da forma como você está falando? Exatamente eu não sei, mas que pensavam dessa forma? Pensavam. Existiam marqueteiros, estrategistas que pensavam na forma como discursar, na forma como falar, na forma de convencer o outro. Então isso aqui não era feito assim,
porque eu de fato acredito, eu vou falar nisso. Não, isso era feito intencionalmente. Esse discurso era jogado na sociedade de forma intencional. Da mesma forma que a gente pode hoje entender que por trás dos discursos que o Trump vem fazendo, de descaracterização da eleição norte-americana, existem aqueles que pensam esses discursos. Existem aqueles indivíduos que estão lá criando estratégias para que esse discurso cause resultados, para que esse discurso chegue nas massas da população. Então, por trás dessas ações, existem as pessoas que pensam, por trás dessas ações, existem aqueles que vão fazer as articulações para que esse discurso ganhe as massas, para que esse discurso ganhe a população. Dou uma ideia para vocês. O Hitler, ele era pequenininho, ele era baixinho, ele não era grandão. Ele não era um Vinícius, um Rafael, um Luiz. Ele era um baixinho mesmo. Ele tinha 1,70 e poucos de altura. E aí, para poder discursar e chegar às massas, sempre era colocado atrás do púlpito, atrás do lugar onde ele ia falar, tipo um caixotinho, tipo um degrauzinho, para ele subir e ficar mais alto, para que a imagem dele fosse vista de acordo com a imagem da grandeza, a imagem do homem grande, daquele discurso que ele colocava. Então, a forma como ele falava convencia as pessoas. Existem alguns estudos que falam que o Hitler, em alguns momentos, ele chegava a tão êxtase que seria comparável ao êxtase de uma relação sexual, por exemplo, no momento em que ele estava discursando, para que o discurso dele convencesse, para que o discurso dele chegasse à massa. Então, tudo isso, todas essas estratégias, cada pontinho daquele que a gente vai ver em imagens da Segunda Guerra e da ascensão dos regimes totalitários, são pensadas, são articuladas, tem pensamento por trás, tem reflexão, e eles sabem exatamente onde eles querem chegar com essas ideias. Todo esse discurso que a gente vem falando na Itália, ele acabou gerando uma crise política dentro da Itália. E aí está o perigo que a gente vê na nossa atual sociedade, tanto a brasileira quanto a norte-americana, quanto no mundo como um todo. Porque esse discurso de fortalecimento do nacionalismo, de desconstrução de determinadas plataformas políticas e fortalecimento de outras, ele gerou uma polarização política muito grande dentro da Itália. A Itália contava com 4 grandes partidos políticos, mas tinham 2 partidos principais, que era o Partido Socialista e o Partido Popular. E tinha no meio aí a ascensão do Partido Fascista de extrema direita. Então, esse partido que veio surgindo no início da década de 1920 começou a criticar as ações principalmente desses 2 maiores partidos, que era o Partido Socialista e o Partido Popular. Começou a afirmar e defender a ideia de que esses partidos estavam por trás dessas alianças que foram feitas com Inglaterra e França, que eram responsáveis pelas mazelas que a população estava sofrendo, que eram incapazes de governar o país. Então, esses membros, que a princípio são a minoria do Partido Fascista, da face de combatimento dentro da Itália, que ainda não era fascismo, o termo era esse, fatti di combattimento, mas que depois se tornou fascista, esse partido totalitário que vinha surgindo começou a criticar os partidos que estavam então no governo. E essas críticas que começaram a surgir, fortalecer na sociedade, geraram uma rivalidade muito grande entre esses 2 partidos, o socialista e o popular. Ambos partidos democráticos, mas que tinham uma plataforma política distinta. Seria mais ou menos aqui como se fosse um partido do PT e um partido do PSDB, uma direita e uma esquerda dentro da Itália. E no meio aqui, um partido com viés totalitário criticando tanto o governo de um lado quanto o governo do outro, falando que eles não eram capazes de governar. Então, isso fez com que a sociedade
não votasse de maneira mais pulverizada nas eleições parlamentares de 1921. Então, nenhum dos dois partidos maiores, nem o socialista e nem o popular, conseguiu fazer maioria dentro do parlamento. E se ele não faz maioria, como que era o regime político existente dentro da Itália? Era uma monarquia parlamentar. Você tem a figura do rei, a gente tinha a figura do rei, só que era uma figura mesmo, tipo a Rainha Elizabeth, que não mandava em nada. A figura do presidente, que é a figura do chefe de Estado. E a figura do primeiro-ministro, ou do chanceler, que era a figura que era compreendido como a figura do chefe de governo, que era aquele que tomava as principais decisões dentro do Estado italiano. Só que esse chefe de governo, ele caía constantemente, porque não era, nesse regime parlamentar italiano, se não há unidade no parlamento, porque o primeiro-ministro geralmente não, ele era eleito pelo parlamento e se mantinha no poder de acordo com que ele estivesse dialogando com o parlamento. Então, se ele não dialogasse com o parlamento, se não houvesse diálogo, o parlamento poderia se unir e tirar o primeiro-ministro do poder. Então, o primeiro-ministro acabava estando subjugado à Câmara dos Deputados e o Senado, o parlamento italiano. Então, como esse parlamento e brigava constantemente, não tinha uma estabilidade, não tinha uma maioria sendo composta por um desses partidos, os primeiros ministros não tinham como governar durante muito tempo, porque geralmente, quando começavam a tomar alguma atitude, sofriam com uma oposição muito ferrenha do parlamento e caía. Então, o ministério ele não permanecia, o primeiro-ministro não permanecia no cargo durante muito tempo, que permitia a ele começar um projeto econômico, político, social e terminar esse projeto. E isso foi fazendo com que a Itália mergulhasse em uma crise política e econômica profunda, que tem origem nessa crise parlamentarista que foi gerada por críticas que foram implantadas, que foram gestadas por esses opositores aos dois principais partidos dentro da sociedade, por meio de críticas constantes que eram feitas principalmente por esses partidos ligados à extrema-direita e aos ultranacionalistas, do qual o fascismo fazia parte. Então, primeiro se gerou o caos para que não se tivesse a estabilidade de governo. Então, constantemente essas críticas, muitas das vezes críticas infundadas, baseadas em notícias falsas, que foram jogadas na sociedade por esse grupo. E nesse contexto de crise, quem se apresentava como a solução? Justamente os fascistas. Os fascistas constantemente, o Partido Fascista constantemente, e aí já formado, ele se forma em 1922, no contexto dessa crise, esse Partido Fascista começou a se aproximar da população, do público, fazendo um discurso muito agressivo contra o parlamento e contra o governo, falando que esse era um governo corrupto, que esse era um governo que não resultava que não resolvia os problemas da sociedade, que a solução seria uma plataforma política mais centralizada, ou uma sociedade que pensasse de forma como um todo. Então, a ideia do Estado acima de todos, a ideia do indivíduo completamente submisso a esse Estado, um indivíduo com menos direitos e um Estado mais centralizado. Então essas ideias foram ganhando popularidade. E ao lado da plataforma política que ganhava a sociedade, o Partido Fascista ele desenvolveu também forças paramilitares, como se fossem milícias, que eram responsáveis por atacar e executar os seus principais opositores, que eram chamados de esquadre e face de combatimento, que aí sim a gente está falando, essa esquadra e face de combatimento eram milícias que atuavam com extrema violência, intimidando e matando, executando aquelas pessoas que eram os adversários políticos desse grupo que trazia esse discurso. Então sempre quando aparecia uma crítica, ou sempre quando poderia surgir
algum discurso no sentido de mostrar corrupção, de mostrar oposição aos membros do Partido Fascista, essas milícias entravam em ação para poder, essas forças paramilitares entravam em ação para poder anular esses indivíduos e executar esses indivíduos. Então, dentro da Itália, o fascismo começa a jogar na sociedade um discurso para ganhar popularidade. Que discurso era esse? O fascismo rejeitava por completo o partido... Aí aqui eu estou falando do Partido Fascista italiano, de fato. Ele rejeitava por completo a ideia de uma sociedade liberal, aquela sociedade baseada na liberdade de comércio, na liberdade dos indivíduos, na liberdade de expressão, na liberdade de ir e vir. Um princípio que foi cunhado no século XIX dentro do ideário burguês, que tem origem lá no Iluminismo, no Adam Smith, John Locke, a Revolução Francesa. Então, o fascismo ele vai contra esses ideais de liberdade, esses ideais de livre comércio, de livre circulação, de liberdade de expressão. Ele divulga a ideia de que os homens não são iguais e nem naturalmente bons, como Rousseau falava. E que então pelo fato desses homens não serem iguais e nem naturalmente bons, é necessário você ter um Estado fortalecido para poder controlar essa sociedade. Então a individualidade ela vai perdendo espaço para a coletividade, para a ideia do Estado que submete esse homem. Então há rejeição ao princípio de democracia, já que esse homem não é bom, ele não deve ter liberdade de expressão, liberdade de tomar decisões, porque ele não sabe o melhor caminho para si. O melhor caminho vai ser determinado pelo Estado. Há a rejeição do individualismo, dos direitos do homem, da dignidade da pessoa humana, porque o indivíduo ele não tem nenhum direito. Ele apenas existe como comunidade. Ele apenas existe como membro desse Estado. Ele não existe como cidadão. Ele não existe com seus direitos, com as suas individualidades, com as suas liberdades, mas como um membro, um subordinado ao próprio Estado. E já que ele não existe na sua individualidade como cidadão, ele precisa ser comandado, precisa estar subordinado a essa regra do Estado. O fascismo ele refuta, ele desconsidera o racionalismo, a ideia de racionalidade, a ideia de ciência, um princípio que foi afirmado ao longo do século XVIII e XIX pelos iluministas. A voz da razão, a voz do povo, a voz de tudo não é a ciência, não é o pensamento. A voz, quem sabe das coisas, são os membros do Estado. Então, mesmo que o chefe de Estado, esteja falando uma balela, que a gente sabe que é uma mentira, ele quer fazer com que a sociedade acredite naquilo dele. Então, não há vacina. Desculpa eu aqui, né? De fazer devaneios, mas não importa o que os cientistas dizem, importa o que eu acho. O que eu acho e acredito e coloco na sociedade é a verdade. O que os cientistas, o que os pensadores, aqueles que estão pensando e estudando o caso, fala, aquilo ali é meramente sem importância. O que importa é o que o chefe de Estado e o que os membros desse Estado afirmam como sendo verdade. Então essa vai ser a verdade que a gente tem que seguir. Há a rejeição, então, dessa sociedade liberal, porque entende-se que a liberdade ela degenerava, ela abria espaço para degeneração, para crimes, para corrupção. E justamente essa licença que a liberdade dava para os crimes, para a corrupção, ela acabava enfraquecendo o grupo, enfraquecendo o Estado. Então, nesse sentido, por compreender-se que as liberdades elas concedem licença para a corrupção, para a degeneração do indivíduo, e por conta disso a liberdade ela enfraquece o grupo, e aí o Estado, esse grupo, não na figura de vários indivíduos, mas na figura do Estado, na figura desse corpo político que governa, ele tem total direito de punir aquelas pessoas que recusam-se a se unir a ele. Então, a subjugação do indivíduo a essa totalidade, a esse grupo como um todo, daí totalitarismo, a ideia de Estado centralizado, ela
essa ideia, ela dá direito ao Estado de punir aquelas pessoas que não têm um discurso de apoio a ele. Por quê? Porque esse discurso ele enfraqueceria o grupo, ele enfraqueceria o Estado. E aí a submissão completa do indivíduo ao Estado, daí a ideia de totalitarismo. Consegue perceber, Cecília? Cecília, na última aula, fez uma pergunta muito importante a respeito da diferença entre ditadura e totalitarismo. A diferença reside nessa plataforma política, nessa ideia de compreensão do indivíduo, de um indivíduo que não tem a sua individualidade, mas que ele está dentro desse grupo total, que ele não se pensa no indivíduo, mas nesse grupo, se a gente pegar aqui, olha, se pensa nesse feixe, e não em cada graveto ou em cada ponto desse graveto. E isso é uma das diferenças entre totalitarismo e ditadura. Para a gente poder ir finalizando aqui já. O fascismo, então, pode ser compreendido como uma reação anti-intelectualista. Por que anti-intelectualista? Porque a racionalidade, a intelectualidade, ela ia no sentido de fortalecer as críticas, fortalecer uma sociedade baseada na razão, na criticidade e tal, e isso é algo que o regime totalitário não quer. Uma desforra do instinto, ou seja, o fascismo ele não quer um instinto, a individualidade do indivíduo. O que o fascismo prega? O fascismo prega o culto à ação e proclama a virtude da violência, o culto à ação e da violência para subordinar um indivíduo a essa autoridade do Estado. Na próxima aula a gente fecha a questão do fascismo. Hoje vai ficar uma aula gravada que se refere à reposição que está sendo feita essa semana à tarde. E diferente das outras semanas, hoje eu não estou lá no Meet para a gente poder conversar, porque provavelmente eu estou nesse momento fazendo um pequeno procedimento, então não posso aqui estar disponível com vocês. Mas na quinta-feira estou aqui. Então anotem as dúvidas e na quinta-feira a gente tira elas no Meet, tá bom? E não deixe de assistir a próxima aula, não, porque ela é fundamental para vocês que estão aí nesse processo de finalização de formação. Obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro.